Isa, boa tarde. Oi, Sadi, boa tarde para você também, a todas e a todos que seguem com a gente. Bom, Sadi, como você disse, PGR é autor, então, dessa denúncia e diz encontrar o que chamou de ligação da organização criminosa com os atos do 8 de janeiro. E aí a gente trouxe aqui uma cronologia numa linha do tempo mesmo para detalhar quais são as provas e os elementos que a PGR trouxe nessa denúncia para esse julgamento que a gente vai acompanhar essa semana. Bom, segundo a Procuradoria-Geral da República, a articulação, a construção da chamada trama golpista começou há bastante tempo, ainda em 2018, quando já foram encontrados ataques sem provas ao sistema eleitoral brasileiro. Mas os procuradores, eles apontam que isso foi ganhando força, foi ganhando musculatura a partir de 2021, quando Jair Bolsonaro já estava como presidente do Brasil, e aí já começou-se então, segundo a PGR, esse início de um tom de ruptura democrática e também informações falsas, novamente, sobre o sistema eleitoral brasileiro e também em relação às urnas. Eu vou correr aqui na nossa linha do tempo, porque em 2022 é o período mesmo em que essas narrativas elas começam a ganhar forças e aí publicamente, né? A gente separou alguns episódios que são citados pela Procuradoria-Geral da República, como a reunião ministerial em julho de 2022, quando Jair Bolsonaro, então presidente do Brasil, cobra empenho dos ministros para diminuir, reduzir a credibilidade das urnas. A gente até separou um trecho dessa fala para relembrar a memória também do nosso assinante. Vamos ver. Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Seguimos aqui com a nossa linha do tempo, ainda nesse período aqui no meio de 2022, porque a gente teve um outro episódio, que foi a reunião com embaixadores, em que Jair Bolsonaro também fala, nas palavras dele, da falta de segurança no sistema eleitoral brasileiro. E aí também a PGR aponta o uso da máquina pública para tirar essa credibilidade do nosso sistema eleitoral, como o uso da BIM para monitorar adversários políticos e também o uso indevido da estrutura da Polícia Rodoviária Federal já no período eleitoral das eleições, lá em outubro de 2022, quando foram feitos bloqueios, principalmente em regiões onde o então candidato Lula também figurava com uma participação mais expressiva nas pesquisas. E aí também eu vou correr aqui com a nossa linha do tempo, porque tem outros elementos que são trazidos depois da vitória de Lula em 2021. A gente tem os acampamentos golpistas que começaram a ser montados já ali na esplanada dos ministérios em Brasília, mas também a Procuradoria-Geral da República destaca mais duas questões como elementos de prova. O primeiro deles é em relação a reuniões que começaram a ser feitas para discutir essas tratativas golpistas, entre elas uma reunião com o chefe das 3 Forças Armadas brasileiras, em que, segundo a investigação, foi apresentado um documento que ficou conhecido como Minuta do Golpe. E aí a gente também recuperou, a gente está falando aqui de episódios em 2022, mais 3 anos depois, essa reunião e o que foi apresentado nessa reunião foi confirmado em depoimento pelo brigadeiro Batista Júnior, em que ele diz que esse documento foi apresentado pelo então ministro da Defesa, e a gente também recuperou um trecho desse depoimento. Perguntei para ele, o documento estava na mesa, dentro de um plástico, falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou sim. E aí eu falei, não admito sequer receber este documento, não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Como antecipação aos atos do 8 de janeiro de 2023, a Procuradoria-Geral da República destaca o plano conhecido como Punhal Verde Amarelo, que era um plano para prender, até mesmo matar autoridades, entre elas o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E aí, isso daqui foi relembrado também em depoimento pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, em seu depoimento em junho,
deste ano. Então vamos relembrar também o que disse Mauro Cid sobre esse acontecimento aqui. E aí depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo, o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né, devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebia do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio da Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. Né? E aí eu depois, acho que bobear no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Mauro Cid, então, trazendo detalhes da participação também do general Braga Neto, principalmente nesse financiamento desse plano Punhal Verde e Amarelo. E aí, Sadi, para a gente concluir, o que a Procuradoria-Geral da República defende? Que tudo isso que a gente trouxe foi uma espécie de preparação para esse desfecho final, né? Esse desfecho violento, nas aspas, da PGR, um resultado final da empreitada golpista nos atos de 8 de janeiro. Sadi. Né? E já, muito obrigada, muito boa essa seleção que você e a nossa equipe fizeram, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta a falar.